Hoje, então, iniciaremos uma nova série de mensagens e hoje eu estou realmente muito feliz por conta dessa nova série. Afinal, eu sei que o Senhor deseja comunicar algo ao seu povo. Hoje, então, iniciando essa série tão profunda chamada Paráclitos, o Espírito e o Povo de Deus, onde iremos em 8 encontros comunicar a respeito do Evangelho, mas em respeito ao Espírito Santo. Eu não sei você, mas de alguma forma parece que nesses dias a igreja tem esquecido a respeito do Espírito Santo. Nós muito falamos, talvez, mas pouco compreendemos. E por isso que essa série foi desenvolvida e nasceu no nosso coração, para que de alguma forma venhamos a entender o agir do Espírito. E quem sabe quebrar sofismas, medos, traumas, para que possamos viver uma vida no Espírito. Por isso, antes de mais nada, eu queria que você, se assim pode, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque o seu Espírito está aqui. O Senhor está comunicando a corações nessa noite. Somos somente colaboradores da sua missão. Por isso, oramos para que o Senhor possa abrir os nossos corações. Senhor, eu oro para que o Senhor possa tocar nesse instante, já desde o início, no coração daqueles que há tempo não sentem o seu toque. Aqueles, Senhor, que de alguma forma, por conta das dificuldades da vida, talvez por conta, amado querido Deus, do mau uso da palavra, de uma teologia nociva, esses que talvez hoje não conseguem mais acreditar que o Senhor é um Deus imanente, que está aqui, que toca, que fala, que cura. Nós oramos para que o Senhor possa abrir a mente e o coração, e que essa série de mensagens hoje iniciada seja um marco na vida dos meus irmãos, na minha vida. Um marco em contemplar os seus feitos e cooperar para que o Senhor tenha liberdade ainda maior. Assim, colocamos as nossas vidas, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Guia essa noite, assim como o Senhor todos os domingos tem guiado. Em teu nome oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, Paráclitos nada mais é do que uma expressão grega que significa aquele que está junto, o ajudador, o consolador. Jesus afirma que ele voltaria aos céus e deixaria um consolador. Alguém que estaria em nosso meio. Aquele que de alguma forma nos ajudaria na jornada. Mas como eu já falei, por conta talvez da secularização, dos traumas, de uma teologia nociva, nós temos de alguma forma, tornado a terceira pessoa da Trindade irrelevante. E por conta disso, nós falamos de uma Trindade dessa forma: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Bíblia. A Bíblia, como somente as Escrituras, é um dos lemas, e realmente somente as Escrituras fundamentam a nossa fé, doutrina e vida. A Bíblia é o nosso único material que de alguma forma pode colaborar e de alguma forma aponta para uma revelação de quem Deus é. Contudo, a Bíblia é a revelação de quem Deus realmente é. Mas o próprio Cristo afirmou que Ele estaria em nosso meio, através de sua revelação, sim, mas também através de sua presença viva, real, sensível, através do Espírito. Uma igreja, portanto, que não consegue mais, ou o indivíduo cristão, como eu e você, que não consegue mais sentir o Espírito, realmente talvez seja um alerta, um alarme de uma jornada fragmentada, uma fé parcial, uma experiência cristã errante. Nós somos um povo que possui um Deus que carrega a sua revelação e que está em nosso meio.
Nós não somos um povo que acredita em um Deus somente transcendente, que está sentado no seu trono, assim como o Deus Pai e o Deus Filho está, mas também acreditamos em um Deus que está nesse instante aqui, que é vivo, que conduz, que toca, que regenera o coração, que nos convence de nossos maus caminhos, que derrama dons, que exerce através de nós, pobres criaturas, milagres e maravilhas. Somos esse povo. Nós somos o povo que é tomado pelo Espírito. A nossa vida é uma vida fundamentada na palavra, naquilo que Cristo fez na cruz. Mas tudo isso é possível somente por conta do Espírito, que relembra e que nos convence. A mensagem do Evangelho é incrível, mas o Espírito Santo é aquele que faz com que essa mensagem, que todas as conquistas que Cristo teve na cruz, se torne para nós nesses dias realidade e verdade. O ponto, irmãos, e aqui é realmente uma grande reflexão, é que nós sabemos disso, mas temos tornado a nossa relação pessoal com esse Deus vivo, talvez como um Deus morto. Uma relação não mais de profunda intimidade e conexão, mas simplesmente vivemos como se Deus não estivesse aqui. Essa série ela nasce de uma dor de nossos corações. Afinal, talvez nós não estamos correspondendo à presença de Deus como deveríamos. E quando digo isso, eu não estou afirmando sobre gritos, choro, roda, avião, nada disso. Mesmo em um tom talvez sarcástico, o Senhor possa conduzir irmãos simples a sentirem Deus através disso. Mas o que gostaríamos de iniciar nessa série é a reflexão de que talvez o Espírito Santo, que agiu no Antigo Testamento, que agiu no Novo Testamento, que foi entregue a nós através da palavra do próprio Cristo, esse Espírito tem sido esquecido, negligenciado. É como se o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, fosse para nós simplesmente um marginal dentro da Trindade. Como se ele não tivesse influência. E eu digo isso porque, infelizmente, Cristo inaugura um novo mundo, um novo reino, através da sua vida, da sua morte e ressurreição. Mas ele permite com que permaneça o seu Espírito para que nós não viéssemos a nos perder. Nesses dias, como já falamos várias vezes nesse púlpito, quantas atrocidades temos ouvido de igreja em igreja, de pregador em pregador. Todos somos falhos. Eu estou, como pregador hoje, suscetível ao erro. Mas, infelizmente, o grande ponto, e talvez seja um dos grandes pilares dessa série, é que se o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e do juízo, por que nós não mais estamos em meio a um culto público, totalmente entregues diante de Deus? Se sabemos que somos pecadores e que realmente existem muitas coisas boas em nós que o Senhor nos deu e colocou, mas sabemos que precisamos dele, por que talvez ao chegarmos na igreja ou ao vivermos a jornada cristã, nós não conseguimos mais ser convencidos de nossos maus caminhos? Talvez seja realmente uma ausência daquele Espírito que fala, age e convence. Hoje, portanto, temos como título do sermão o Espírito no Antigo Testamento, presença e ação. Porque para iniciar essa série, nós queremos fundamentar que o Espírito Santo, ele agia no Antigo Testamento. Ele era real naquilo que chamamos de Antigo Testamento, Antiga Aliança. Mas ele também é real em nosso tempo, na Era da Graça. Eu convido os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Leremos do verso 39 em diante. Lucas, ele é um historiador, um médico que é impelido pelo Espírito a escrever um livro contando a história de Jesus e também a história da igreja. Por isso que Lucas é um livro com 2 volumes, Evangelho de Lucas e Atos. Observamos então a leitura de Lucas através de sua jornada como um bom historiador. Ele vai analisar, ele vai questionar, ele vai conversar com testemunhas fiéis que viram Cristo, pessoas que andaram com Jesus e com os apóstolos. Ele vai então fundamentar nesses seus 2 volumes algo interessante.
Tanto em Lucas quanto em Atos, nós temos uma grande relevância da ação do Espírito Santo. Lucas, como um autor, a teologia lucana, fundamenta que o Espírito Santo age. Lucas tem como pano de fundo esse desejo de deixar claro para os seus ouvintes, ou para os seus leitores como nós, de que o Espírito Santo faz. Só que para muitos de nós, o Espírito Santo só começa a fazer algo após Pentecostes. Como se, de alguma forma, só no Novo Testamento, Jesus, através do seu Espírito, comunicasse algo. Mas o interessante, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Prestem atenção. O Novo Testamento, ele somente inicia-se depois de 2 instantes. Primeiro, a ressurreição de Jesus. E segundo, o Pentecostes, o dia em que o Espírito de Deus desce sobre aqueles 120 que estavam em Jerusalém. É a partir desse instante que inicia-se o Novo Testamento. Estamos lendo Lucas capítulo número 1, onde vamos encontrar o relato a respeito do nascimento de João Batista e de Jesus. Nós não estamos em Atos 2, no qual o Espírito desce, e nem mesmo lendo o final de Lucas, no qual Cristo se torna vivo novamente. Logo, estamos ainda sob a antiga aliança. O Evangelho e todos os evangelhos ainda estão sob a antiga aliança. Eles apontam para experiências da antiga aliança. Jesus estava entre nós na antiga aliança. Isso tem que ficar claro para nós. Porque tudo o que leremos até a ressurreição de Jesus e o dia de Pentecostes significa que essas experiências que leremos apontam para o Espírito Santo que fazia grandes coisas muito antes de Pentecostes. Nós, nesse tempo, temos falado de Espírito Santo somente como fogo e sopro e poder, e de fato também o é. Mas esse Espírito comunicava grandes coisas e fazia grandes feitos, muito antes de descer sobre aqueles 120 que estavam em Jerusalém. Por isso, convido você a ler comigo Lucas, capítulo 1, verso de número 39. A palavra do Senhor diz assim: Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Amém. Irmãos, nós temos no capítulo 1 duas grandes anunciações, ou 2 grandes anúncios. Primeiro, João Batista vai chegar. Isabel fica grávida. Ela era estéril. Segundo anúncio importante de Lucas capítulo 1. Primeiro, nós temos Jesus. Maria recebe, através de um anjo, a informação que ela conceberia de forma virginal o próprio Cristo. Nós temos essas 2 grandes informações. Acontece que no versículo de número 39, Maria, após alguns dias de ter essa informação que ela conceberia Jesus, ela vai até a casa de Isabel. E o interessante de observar isso, irmãos, é que ela vai até a casa de Isabel e saúda Isabel. Saúda é dar um oi, um olá. O que acontece é que ao ouvir, versículo de número 41, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Estamos sob a dispensação do Antigo Testamento. Maria fala somente olá para Isabel. João Batista se mexe no ventre dela. E ela é cheia do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele realmente tem uma ação específica em toda a história da redenção. É por isso que se nós fôssemos de alguma forma aplicar a ação do Espírito Santo, é que ele nada mais é do que aquele que aplica
a redenção e a salvação que Cristo alcançou na cruz. Ou seja, se não fosse o Espírito, aquilo que Cristo fez da cruz nunca geraria em nós vida. É o Espírito, portanto, que tem uma ação chamada de regeneração. Ele regenera o nosso coração. Um coração novo para uma nova vida, para uma metanoia, uma transformação de sentido de existência. Portanto, se a gente pudesse falar da economia da Trindade, ou seja, qual é a função de cada um da Trindade, entendendo que não existe maior ou menor, mas existe uma economia no qual eles de alguma forma desenvolvem, nós poderíamos dizer que o Pai planejou a redenção, que o Filho encarnou, morreu, mas também ressuscitou. E o Deus Espírito Santo, ele aplica a obra do Filho em nós. Por isso a ação do Espírito, ela não é somente uma experiência epidérmica. Não é somente poder que nos leva talvez a orar por alguém e acreditar e talvez vermos a cura acontecendo, o milagre sendo gerado em nossos olhos. Mas o maior milagre que Cristo faz através do Espírito é fazer com que nós, com o nosso coração caído e pecaminoso, que deseja a distância do Senhor, tenhamos o desejo de amá-lo. O Espírito Santo é aquele que mexe em nossos sentimentos, nossos afetos, e esses afetos são mudados ao ponto de nos afetar de tal modo que agora nós não queremos mais ser inimigos da cruz, mas estamos dispostos a seguir aquele que foi crucificado. O que nós estamos fazendo aqui, nessa noite, é loucura. Porque pela uma lógica humana, o que estamos fazendo aqui não vale a pena. Você não estaria aqui por uma lógica humana. Mesmo que você pode ser um bom apologeta que defende o Evangelho, talvez com unhas e dentes, você não consegue convencer ninguém de seguir Jesus, senão primeiramente o próprio Cristo nos convencendo mediante a ação do Espírito. Sem o Espírito, nós não temos um novo coração. O que acontece no texto que lemos é algo espetacular. Pois o resultado de ser cheio do Espírito sob a dispensação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, lemos o que acontece no verso de número 42. A palavra diz: em alta voz Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi a sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou em alegria. O que acontece com Isabel, após ter a experiência de ser cheia do Espírito, é que ela profetiza. Irmãos, não havia nesse tempo WhatsApp, internet. Maria estava guardando um segredo. E possivelmente ela estava aflita ao mesmo tempo que feliz e transcendente, porque carregava em seu ventre o Messias. Ela então sobe até a casa de sua prima, sua parente, Isabel. Isabel não sabia de nada. Isabel é cheia do Espírito. E ela começa a profetizar, e a sua profecia proferida abençoa Maria, dizendo que ela era bendita entre as mulheres, dizendo que era bendito o fruto do ventre dela, ou seja, Jesus, e também abençoando Maria porque ela foi aquela que é a mãe do Senhor Jesus, mas também ela é aquela que creu na promessa de Deus. Maria, ela realmente é uma mulher diferente, e nós protestantes, querendo ou não, temos que aceitar essa realidade. Ela não é mais santa do que nós, mas ela é diferente. Porque essa mulher, possivelmente com 12 anos de idade, ela recebe uma mensagem transcendental a respeito de engravidar de um ser celestial, do próprio Deus. E ela aceita e crê nessa mensagem, talvez com medo, mas com fé. Essa mulher, ao chegar em sua prima, faz com que, de alguma forma, a sua ação de fé torne Isabel cheia do Espírito, e o Espírito conduz Isabel a falar o quanto bendita é Maria. E é por isso que na sequência do capítulo de número 1, temos o grande canto de Maria, porque ela percebe o quanto foi agraciada. Ela não é um ponto de ligação entre nós e Jesus, não.
Ela não é maior do que ninguém, mas ela com certeza tem algo a nos ensinar. Isabel, cheia do Espírito Santo, começa a profetizar muito antes do dia de Pentecostes. É por isso, irmãos, que esse caso de Isabel não é um caso isolado. Ficando somente na teologia lucana, temos, por exemplo, em Lucas 1,15, João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Capítulo de número 1, também de Lucas, verso 67, diz que Zacarias, ao nomear João, ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Assim como, continuando em Lucas, fazer um recorte aqui, Lucas 2,25, diz que Simeão, um homem justo e piedoso, guiado pelo Espírito a reconhecer Jesus como Cristo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele falava, ele comunicava e ele agia muito antes do dia de Pentecostes. Eu digo isso para vocês porque a grande realidade é que se o Espírito Santo de Deus tivesse mudado, nós teríamos 2 tipos de salvação, ou 2 caminhos para a salvação. Se o Espírito Santo ele tivesse mudado, ou se de alguma forma ele fosse alterado após o Novo Testamento, nós teríamos então 2 possibilidades de salvação, ou seja, pela lei ou pela graça. Irmãos, quantas vezes nós já ouvimos essa expressão? Não, o Antigo Testamento é sobre lei e no Novo é sobre graça. Isso significa, portanto, que talvez alguns poderiam ser salvos pelos seus atos e não pelo seu coração. O que entendemos, portanto, no capítulo 1 de Lucas, e o que eu estou querendo de alguma forma compartilhar com vocês essa noite, é observar que Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são imutáveis. E por eles serem imutáveis, eles não mudam, a salvação nunca mudou, nunca foi possível alcançar a salvação por seus atos, senão por uma graça redentiva. E é por conta dessa realidade que temos talvez 2 caminhos. Eu diria até mesmo 2 caminhos teológicos. Primeiro, nós podemos dizer o seguinte, a posição teológica sobre a ação do Espírito é chamada de qualitativa. Diz o seguinte: antes de Pentecostes, o Espírito habitava temporariamente, de modo seletivo, somente em reis, profetas e juízes. Esse tipo de leitura teológica sobre a ação do Espírito Santo vai dizer, então, que após o dia de Pentecostes, o Espírito passou a habitar de forma permanente em todos os crentes, concedendo dons a todos. Irmãos, você ouviu o que eu acabei de dizer? Não parece algo plausível? Parece. Mas se aceitarmos esse caminho teológico, estamos dizendo que no Antigo Testamento não havia graça. E que muitos foram salvos, talvez, por conta de seus méritos próprios. Estamos dizendo que o Cordeiro que foi imolado antes da fundação de todo o cosmos, de alguma forma não alcançou aqueles, somente alcança a nós. É por isso que essa leitura sobre o Espírito Santo é muito perigosa e duvidosa. Porque faz com que nós venhamos a denegrir a ação dele. E é por isso que talvez nós, como igreja contemporânea do século XXI, estamos continuando a denegrir a ação dele. Somente como um poder, ou fogo, ou vento, mas não como uma pessoa que fala, conduz e se expressa. Agora, o outro caminho, e eu diria que talvez seja o caminho que eu particularmente gosto, é sobre o caminho a respeito do Espírito Santo quantitativo. Diz que a ação do Espírito sempre foi a mesma em natureza. Ele habitava permanentemente nos verdadeiros crentes do Antigo Testamento, regenerando e santificando. Ou seja, o que acontece é que esse Espírito sempre esteve agindo no coração de Abraão, no coração de Davi, no coração de Salomão. Esse Espírito sempre foi o único meio para que nós tivéssemos um novo coração e a possibilidade de alcançar a graça. Agora, a única mudança que ocorre dentro da ação do Espírito é que no Pentecostes há uma mudança de intensidade. Se antes a ação do Espírito era somente para com o povo de Deus, e o povo de Deus no sentido do Antigo Testamento, o povo da aliança, Israel, a partir do Pentecostes nós temos a possibilidade desse Espírito convencer e salvar qualquer um daqueles que creem. É por isso, irmãos, que em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, eles começam a falar em outras línguas, e essas línguas são línguas humanas.
Os judeus que estavam para a festa de Pentecostes em Jerusalém começam a ouvir o evangelho em sua língua mãe. Muitos dos judeus já tinham passado pela diáspora judaica, eram de outras cidades, de outros países, mas vinham para Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, ou uma vez na vida. Eles começam a ouvir a mensagem do evangelho em sua própria língua mãe, dizendo, portanto, que a partir do Pentecostes, o evangelho, o espírito, a conexão com Deus não é mais somente através do sangue, do DNA de um judeu, mas agora através do sangue, do DNA do próprio Cristo. Somos enxertados na videira verdadeira. É por isso, irmãos, que não se preocupe se você não tem em sua descendência um judeu. Porque existiu um judeu que tornou-se maldito para que nós, que éramos malditos, tivéssemos a oportunidade de receber a graça. Entendendo isso, é importante nós apontarmos que, se cremos nesse Espírito que agia no Antigo Testamento e age no Novo e que também alcança nós precisamos entender que essa doutrina aponta para a aliança. Houve sim um Deus que tinha um povo. Esse povo eram os fiéis de Israel, esses que criam no Messias, que o Messias viria. Nós também partilhamos da teologia da aliança, porque nós não só estamos esperando Cristo, mas Ele já veio para nós. Nós então somos enxertados dentro desse povo de Deus, somente pela fé, mediante a graça e através da ação do Espírito. Por isso, irmãos, você precisa fazer uma grande distinção entre Israel e Israel de Deus. Entre o povo que tem no seu DNA, talvez um certo tipo de conexão, mas perceber que muitos deles que têm conexão genealógica não possuem uma conexão no coração. É por conta dessa realidade que nós somos enxertados na videira verdadeira. Podemos, portanto, chamar Abraão e Davi de irmãos, porque em Cristo somos agora família. Agora pasmem. Você realmente acredita que a fé de Abraão era a mesma fé de Davi? A revelação de Deus é progressiva. Isso significa que a forma como Abraão enxergava Deus talvez era diferente da forma como Davi enxergava Deus. Nós vivemos no tempo da graça, onde temos acesso à revelação plena de quem Deus é. Por isso olhamos para Jesus. Jesus fala que quem me vê, vê o Pai. A plenitude de quem Deus é está no Filho. Mas Abraão e Davi não viram Jesus. Na verdade, Abraão nem tinha realmente em suas concepções ainda uma religião tão bem fundamentada quanto Davi já experimentava. O que acontece, portanto, eu estou dizendo isso, é que segundo Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, onde lá nós temos grandes homens que foram salvos pela fé, nós temos o nome de Abraão e Davi. Esses homens foram salvos por conta de uma fé, mesmo que tinham revelações ainda distantes do que realmente é. Mas eles possuíam em seu coração um derramar e um desejo de estar com esse Deus. É por isso, irmãos, que quando olhamos para Abraão e vemos talvez distinções entre ele e Davi, pelo menos observamos que eles possuíam sim um coração regenerado. Mesmo não conhecendo Jesus, mesmo não tendo a revelação que temos em nossas mãos, esses receberam a salvação por fé, por conta de um coração que foi regenerado pelo próprio Espírito. Pastor, mas onde você quer chegar com tudo isso? Quero chegar com você no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, se você puder abrir. Leremos Deuteronômio 10, verso 16 a 17. A palavra do Senhor a respeito da aliança. 10, 16 e 17 diz assim: Portanto, submetam-se a ele de coração,
e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade nem aceita suborno. Eu vou ler agora a versão da NVI, que diz assim: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Irmãos, o que encontramos em Deuteronômio é um ponto crucial e chave para que possamos entender a ação do Espírito. O que encontramos na leitura do versículo 16, do capítulo 10, é que Deus deseja que o homem venha ter a circuncisão no seu coração. Para o povo judeu, a circuncisão do homem era um sinal externo de que ele estava na aliança. Portanto, todo judeu passava pela circuncisão. Mas o que encontramos no capítulo 10 é que Deus não espera somente que o seu povo, na antiga aliança, tivesse somente uma relação de aliança externa, ou seja, legalista. Quantas vezes nós já ouvimos ou falamos que os judeus são legalistas? Não é isso que a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento aponta. Porque para um judeu convicto, segundo Deuteronômio 10, era necessário não somente ações externas, mas também ações internas. Ou seja, não adianta de nada você parecer crente se você não é crente em seu interior. Aprendemos, portanto, que essa informação ela é extremamente válida, porque é só possível termos uma circuncisão no coração se tivermos também uma regeneração dele. Eu posso ter marcas no meu corpo externo que demonstrem que eu amo Deus. Talvez, quem sabe aí você tem uma cruz no seu corpo. Você demonstra através da tatuagem que você ama Jesus. O que adianta essa demonstração externa se o seu interior, a cruz, não tem valor algum? Eu sempre brinco e peço perdão ao menino Neymar. Mas quando ele coloca o 100% Jesus numa Copa do Mundo, é um desserviço ao Evangelho. Porque ele demonstra de forma externa que ele segue a Cristo, mas a sua conduta, o seu casamento, fuxico, que nós sabemos, demonstram que ele realmente não tem nenhum certo tipo de conexão com Deus. O que, portanto, entendemos em Deuteronômio é que realmente o Espírito Santo agia em todos aqueles que foram salvos por conta de uma regeneração do coração. Isso não é algo novo, isso não é algo que acontece somente depois do Pentecostes, mas algo instalado nas Escrituras pelo próprio Deus. Mas por que eu digo isso? Porque em João 3, presta atenção nisso, depois você lê em casa, João 3, nós temos um enredo de algo incrível. Uma conversa entre Jesus e quem? Nicodemos. Nicodemos, quem sabe se você não leu, você viu o The Chosen, né? Se não leu João 3, você viu The Chosen. A experiência entre Jesus e Nicodemos. É interessante observar, preste atenção nisso. Fiz uma piada, mas preste atenção. Nicodemos chega e começa a conversar com Jesus. E Jesus repreende Nicodemos, porque Nicodemos não consegue entender o que é nascer de novo. A pergunta de Nicodemos a Jesus é: como, Jesus, posso eu voltar ao ventre de minha mãe? Como eu posso nascer de novo? É impossível, Jesus. Jesus fica indignado. E por quê? Porque Nicodemos era um mestre da lei. Subentendia-se que o mestre da lei, que conhece a Bíblia hebraica, a Torá, soubesse que nascer de novo é necessário. Como, por exemplo, o Deuteronômio 10. É necessário uma circuncisão do coração, uma regeneração. Nicodemos não entende isso. E por não entender, Jesus é meio duro com ele, repreende ele. Porque de alguma forma, esse homem grande entre os seus pares,
relevante seu contexto religioso, estava vendo somente a sua jornada religiosa como práticas externas, não internas. Quando lemos, parece bobo. Mas, irmãos, quantas vezes nós somos como uma geração de Nicodemos? Pô, Jesus, mas como que eu posso nascer de novo? Pô, Jesus, mas como que eu vou deixar esse pecado? Ah, Jesus, mas ok, até a prática eu consigo, mas no interior deixa eu ter esse certo tipo de sentimento, esse certo tipo de desejo. Jesus repreende Nicodemos porque Nicodemos não estava compreendendo a ação do Espírito. Irmãos, hoje Jesus repreenderia nós ou não? Será que hoje nós estamos entendendo a ação do Espírito em nosso coração, observando os gemidos inexprimíveis? Será que quando nós repousamos a cabeça em nosso travesseiro, nós não somos mais atormentados pelos pecados que cometemos? Estamos, de alguma forma, conduzindo, ou permitindo conduzir uma vida cristã onde eu não deixo mais de ser quem eu deveria, ou que eu não deveria ser. Nós somos híbridos. Queremos nascer de novo em partes. Salmo 51, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pede uma coisa a Deus. E Davi pede: Senhor, por favor, não retire de mim o seu espírito. Davi não pede: Senhor, não, por favor, não retira a minha ação como rei, como monarca. Senhor, por favor, continua abençoando o nosso reino para que a gente possa alcançar o sucesso das guerras e conquistas, não. Mas Davi ora: Senhor, não retire de mim o seu espírito, porque quando o espírito é retirado, somos vazios. Continuamos a ter conteúdo, mas um conteúdo que não se torna vida em nós. Em Atos 2, o Espírito Santo de Deus toca aqueles que estavam, mas eles não são tocados agora a confessar Jesus, muito pelo contrário, eles já haviam confessado. Nós falaremos em uma das pregações só sobre o batismo do Espírito Santo, fiquem tranquilos. Mas o que eu quero deixar claro a nós é que para que nós possamos não perder o Espírito, para que nós possamos receber os dons necessários para continuar na jornada, é necessário, primeiramente, ter uma alteração, uma regeneração do nosso coração. Portanto, o Pentecostes, para nós, é sim a inauguração pública da era do Espírito, da missão da igreja. Mas o Espírito não começou a sua ação ali. Ele foi derramado como poder para que o Evangelho chegasse a todas as nações. Mas a sua ação está permeada em toda a história da humanidade. Pastor, o que eu faço com tudo isso que você falou? O que isso muda no meu contexto? Muda tudo, irmãos. Porque se a nossa trindade continua sendo Deus Pai, Deus Filho e a Bíblia, nós estamos caminhando para a nossa própria condenação. Porque nós estamos discernindo, é só possível discernir o corpo se o Espírito primeiro nos alcança. Portanto, a primeira implicação do que falamos essa noite é que nós não podemos reduzir a trindade. Nós precisamos crer no Espírito. Isso significa que o Espírito de Deus, ele atua hoje da mesma forma que atuou e concede dons e guia seu povo. Você precisa de alguém guiando a sua vida, você precisa do Espírito.
Você precisa de bons conselhos para vencer, para deixar de lado os seus maus caminhos. Você precisa do Espírito. O segundo ponto de implicação prática de tudo que falamos essa noite é que nós precisamos estar prontos para sermos cheios do Espírito. Temos dois caminhos. Primeiro, o enchimento regular, através dos meios da graça. A leitura da palavra, a oração, a comunhão, o louvor, a vida de igreja. Nós somos cheios do Espírito quando vivemos pelos meios da graça. Por isso que a Bíblia é necessária, é a revelação de quem Deus é alimento nutritivo para a nossa vida espiritual. Mas precisamos também de oração, comunhão, louvor, adoração e vida de igreja. Não caia esse sofisma demoníaco que tem gerado nesses dias, dizendo que é possível seguir a Jesus sozinho. Ninguém consegue, porque é impossível. Cristo não desenha o caminho para que fôssemos sozinhos. Agora, além dos meios da graça, onde somos cheios do Espírito através da leitura, da oração, existe o enchimento soberano e sobrenatural do Espírito, que vem de modo inesperado, como foi com Isabel em Lucas capítulo 1. Mas Isabel só foi cheia do Espírito porque ela estava com o coração regenerado e pronta, disponível para aceitar a vocação e o chamamento divino. Por isso, preste atenção. Nós estamos vivendo, eu não gosto de utilizar níveis espirituais, porque não existem níveis espirituais. Mas, infelizmente, nesses dias, nós estamos vivendo uma experiência espiritual irreal. Porque não conseguimos, muitas das vezes, nem aplicar os meios da graça. Mas queremos que o Espírito venha sobre a nossa nação e regenere o coração dos nossos líderes e presidentes. Por isso, irmãos, se você quer ser cheio do Espírito, se você deseja realmente que o Espírito Santo venha sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre o perdido, sobre o esquecido, sobre o marginalizado, sobre o pobre, sobre aquele que está passando fome, se você deseja isso, você precisa fazer a sua parte primeiro. E a sua parte começa com uma relação profunda e íntima com Deus. Porque sem essa relação profunda e íntima com Deus, nós não conseguiremos ver o sobrenatural de Deus acontecendo nesses dias. E é por isso que vivemos como aquele sentimento saudoso, nostálgico, como era incrível a igreja do meu avô. Irmãos, não tinha ar-condicionado na igreja do teu avô. O pastor nem sabia ler direito as Escrituras. Ele não tinha nenhum tipo de formação teológica, possivelmente. Mas ele amava o Senhor. Ele possuía um coração regenerado e estava disposto a ler muitas vezes sem entender, a orar muitas vezes sem ser respondido e a viver igreja muitas vezes sendo perseguido. É por conta desses homens, dessas mulheres que nutriram o solo da igreja no Brasil que estamos aqui hoje. A pergunta é: que igreja deixaremos para os nossos filhos? Qual será a igreja do Pedrinho no futuro? Eu quero que os nossos filhos vivam uma igreja ainda mais resplandecente, porque sabemos que é uma promessa, que a igreja do fim será uma igreja incrível. Será uma igreja vestida com linho fino, atos de justiça. Será uma igreja santa. Será uma igreja que ama o perdido. Será uma igreja que está disposta e disponível a entregar tudo o que é e tudo o que tem para que o evangelho seja pregado. E é essa a igreja do fim que devemos nos tornar. Mas isso é possível. Se fizermos a nossa parte, Deus faz a parte dele. A terceira e última implicação é que nós precisamos aprender a viver na dependência do Espírito. Sem ele, a igreja não pode cumprir sua missão. É o Espírito que regenera, santifica, consola e nos dá poder para testemunhar. Por isso, irmãos, se hoje nós não temos uma relação com o Espírito,
se temos tornado nossa relação com Deus como se fosse um estudo sobre um objeto e não alguém, nós estamos fadados a nunca experimentar do que é promessa para a igreja. Por isso, o mesmo Espírito que atuava em Isabel, Zacarias, Simeão, como falamos, é o mesmo que atuou no Pentecostes e que pode sim atuar hoje. É por isso que nós, que somos o povo de Deus, temos a promessa de Jesus que o Paracletos estaria conosco. Ele nos guiaria. Aquele Espírito que pairava em Gênesis 1, antes da criação de todo o universo, é esse Espírito que regenerou o coração de Davi e que agora pode regenerar o nosso coração. Por isso o convite nessa noite é que a nossa igreja ela seja marcada por pelo menos uma convicção de que sem o Espírito Santo de Deus não há vida, não há missão, não há igreja. Nós precisamos do Espírito. Você precisa do Espírito? Você precisa do Espírito Santo de Deus? Amém. Então hoje talvez seja um convite para que o Espírito Santo de Deus toque os nossos corações. Por isso convido você a ficar de pé comigo nessa noite. Eu convido o louvor a subir. Talvez essa noite não seja uma noite onde você vai ser cheio como Isabel foi, na qual você profetizará sobre questões que você não sabe. Talvez essa noite não seja uma noite na qual o Senhor vai te tocar ao ponto de você sentir o seu coração saindo. Talvez não seja uma noite na qual você terá uma experiência que marcará a sua história cristã. Mas quem sabe hoje seja a noite propícia para que o Senhor possa regenerar o seu coração. Talvez essa noite seja um tempo propício para que o Senhor convença você de seus maus caminhos, de suas omissões, de suas desculpas, de suas prioridades acima do Evangelho. Quem sabe essa noite seja uma noite onde você se dobrou diante do Altíssimo. Eu convido então você a fechar os seus olhos.